Toda guerra civil é ruim. Agora, uma coisa é lá na Síria. É horrível. Na tragédia humana, falando. Sabe? No Iraque, é horrível pela perspectiva humana. Só tá longe da gente. Outra coisa é que no vizinho, cara. Estamos de volta para mais um episódio do Josimar Pereira Podcast. Senhoras e senhores, hoje eu estou com um convidado que eu sou fã há muito tempo. Desde o início da rádio interativa. Eu fiz o convite, fiquei até surpreso. Eu esperava que ele não fosse aceitar. E ela aceitou, a gente bateu um papo antes. Um cara, gente boa, humilde. Senhoras e senhores, com vocês, Pablo Cossa. Pô, Josimar, obrigado. Uma honra estar aqui, cara. Já foi no início do ano, né? Você mandou mensagem. Falei, não, deixa para as férias que é mais fácil organizar isso. E agora esse período tá tranquilo. Com alegria participar aqui, cara. Espero ajudar aí, colaborar com a sua audiência. Pablo Cossa, e quando que você se descobriu na rádio? Na verdade, eu não fiz jornalismo pensando em rádio, cara. Sabe? Eu era ouvinte de rádio, mas nunca pensei, nunca me imaginei trabalhando em rádio. Me imaginava no impresso. Eu fiz jornalismo pensando em jornal, em jornalismo cultural, nem em jornalismo político eu pensava. Mas você começou a carreira no impresso? Foi e não foi, né? Porque assim, o primeiro emprego que eu tenho de carteira assinada mesmo foi na Interativa, como estagiário. Então, assim, quando você está na faculdade, cara, o que pintar, você tem que colar, né? Filho de pobre, igual eu, pintou o estágio interativo, foi lá, cara, sabe? Assim, não era o meu plano, sabe? Depois eu fui para o impresso, eu fiquei um ano na Interativa. A Interativa começa em 1999, né? Aí, claro, eu estava fazendo rádio universitária, mas aquele esquema de estudante, eu nem conto como uma profissão, porque era quase que um espaço de formação mesmo, né? A rádio universitária ali, que fica ali no Lago das Rosas, no setor oeste, né? Que é a rádio da UFG. Aí, ali era um espaço de formação, era onde eu desenvolvia as coisas que aprendia na faculdade, ali na prática. Que assim na carteira mesmo, sabe? Foi a Interativa, no ano 2000. Eu fico até 2001, eu vou estagiar com uma assessoria de comunicação, lá na Contato Comunicação, com o Yuri Godinho. Assessoria de comunicação é um negócio bem chato, sabe? Assim, talvez é a parte mais lucrativa do jornalismo, que tem mais mercado hoje, mas é um perfil que nem sempre eu tenho. Sabe, um tipo de trabalho que nem sempre eu consigo fazer. Não é que eu não consigo, não me agrada tanto fazer. E aí eu vou para o impresso, eu fico 3 anos no Diário da Manhã. E é ali que eu achava que eu ia ficar, sabe? Só que a vida muda muito rápido, né? Assim, as coisas, as oportunidades vão pintando. E você acha que você domina assim, a onda. Não, a vida é uma onda que você tem que surfar, né? E é a mesma lógica do surf. Se você vacilar, o capote vem. E aí pintou essa oportunidade na rádio. Aí eu voltei para a Interativa como comentarista eventual. Eu participava todas as sextas-feiras do Papo Cabeça. E aí teve umas férias do José Luiz que eu fui cobrir. Fizemos um programa, eu e a Suzy, que hoje mora nos Estados Unidos. Foi um mês de janeiro de 2005. Eu fui substituir o José Luiz. E aí, cara, dei a sorte nesse mês, a audiência se respondeu muito bem à minha presença diária, lá no Papo Cabeça. Aí, em março, eu fui contratado. Só passou o mês de fevereiro, pra acertar aquela papelada e tal. Você gerou até dúvida no nosso produtor ali, ó. Esse menino aí na rádio, virou seu fã. Você vê, em 2005, que eu entrei em 2000, mas eu não falava, né? Era só falava eventualmente, assim, mas eu não participava do programa, né? Era de bastidor, fazia produção, era estagiário. Que eu começo a falar diariamente mesmo é a partir de 2005. E aí, então, 2005 eu tinha 26 anos. Não era tão menino assim, não, né? Foi tranquilo pra você, Pablo? Porque eu me recordo, a primeira vez que eu participei de um programa de rádio foi em Aracaju, quando eu fui fazer um projeto. Agendei aqui alguns programas pra você participar em rádio, inclusive era Jovem Pan, rádio, TV. Cara, deu um frio na barriga, cheguei lá, aquele nervosismo. Então, como é que foi pra você essa experiência? Cara, o lance de fazer na rádio universitária é muito bom, né? Que é uma rádio AM, de alcance limitado. E o próprio público sabe que é coisa para estudante. Então você vai perdendo o medo ali, né, do microfone, sabe? Então, assim, vai achando ali seu ponto. Você não pode entrar direto no Maracanã e jogar bola. Você vai na categoria de base, você vai no estádio pequeno, até que você chega no Maracanã. Não é todo mundo que é Pelé que chega numa final de Copa do Mundo com 17 anos e faz gol em final. Sabe? Pelé é Pelé. É a exceção da exceção. É um crescimento, sabe? Igual eu estava ouvindo uma entrevista da Magic Paula, do basquete, né? Ela foi jogar na seleção com 14 anos. Aí você pensa, ela, uma menina de 14 anos, disputar com uma mulher de 32. É outro corpo, é outra força, é outra malícia. É porque ela é a Magic Paula, não é porque é o normal. Então, assim, quando eu vou para a Interativa, eu só estava muito tempo no jornalismo, né? Que, assim, 2000 eu entro na rádio.
Eu vou entrar na Interativa com 2005 mesmo, de falar todo dia. Nisso eu já participava de programa, já era jornalista, que estava crescendo jornalista impresso, já era colunista do Diário da Manhã. E aí, então, assim, já tinha uma trajetória por trás. Então, assim, foi uma sequência natural. Agora, se pegar as minhas primeiras participações em 1999, quando eu entro no jornalismo, lá na Rádio Universitária, é outra coisa, né? Assim, mas eu era estudante, né? Ali eu tava com esse medo, esse receio do microfone que você teve também. Pablo, mas antes de você continuar, esse papo tá legal, nós vamos falar dos nossos apoiadores aqui. Eu não sei se você curte Blaze, até falei com o Fernando. Falei assim, cara, pega uma coisa mais descolada, porque o Pablo é mais roqueiro e tal. Eu queria ir de camiseta, mas como você tá patrocinando meu look, eu vou arrumar Aí ele arrumou esse blazer aqui. Não, super estilo, né? Super massa, cara. Parecendo aqueles blazers anos 80, sabe? Assim, New Wave, cara. Super massa isso aí. Nossa. Então, pra você... Qual o canal? É o Alternativa Locação e Venda. Fica na Rua 2. Tem muitos anos, né? O Fábio, quando casou, pegou o terno lá. Então... Quando você quiser alocar um blazer ou quiser comprar um Alternativa blazer, na Rua 2 no centro. Alternativa na Rua 2, locação e venda. Acesse o QR Code que está disponível na tela e agende um horário com o Fernando. Outro parceiro nosso, Pablo, é a Valk Tubos. Inclusive, antes de falar da Valk Tubos, eu vou entregar um presentinho que ela mandou para você. Pô, que legal. Uma bolsa térmica. Pessoal da Valk Tubos aqui. Para você que gosta de tomar uma gelada. Já que isso aqui vai salva demais. Obrigado. Isso aqui pra levar pro churrasquinho, ó. Você vai deixar do lado pra evitar aquele cara que rouba a cerveja dos outros. Você já foi do lado. Valk Tubos, obrigado, gente. Valeu mesmo pelo presente. Então, o bombeiro passou na sua empresa e exigiu o sistema de incêndio? Fique tranquilo. A Valk Tubos cuida de tudo para você. Do seu projeto até a execução da obra. 100% de aprovação dos bombeiros. Tá esperando o quê? Acesse o QR Code que está disponível na tela e fale com o time comercial da Valk Tubos. Grave esse nome. Outro parceiro nosso, Pablo. Confortável essas cadeiras aí, Pablo? Super de boa. O que é isso? Boa, excelente. Né? Quem fabrica isso é a WS. Você que mora no Jaó, que fica perto, depois faz uma visitinha lá quando você for mudar a sua casa. Fala com a Risa, que ela vai fazer um preço especial. Maravilha. WS então, Móveis. Se você quer reformar, ou se você comprou a sua casa nova, seu apartamento, a casa do seu jeito é com a WS Interiores. Outro parceiro nosso que está chegando agora no podcast é a Pitangui Tintas. Reformar ou construir. Trouxe até uma latinha aqui para a gente ver, bonitinha, né? Essa logo nova deles aí. Pitangui Tintas. Reformar ou construir, esmalte é Pitangui. Esmalte sintético, esmalte industrial, esmalte martelado, verniz, fundo de acabamentos e vários outros. Tudo você fala com a Pitangui Tinta. Sabe que a Pitangui, ele se inspirou num nome, olha o tanto que o Guanabara é forte, ele se inspirou no nome de uma rua do Jardim Guanabara, da infância, e criou o nome Pitangui em homenagem a uma rua do Jardim Guanabara. São as melhores, né? Porque é a verdade da pessoa, né? É o coração dela, é a vivência dela. É a vivência, a vida, é a história. Exato. Né, Pablo? E o outro parceiro nosso, Pablo, é a Humpers Alimentos. Marcelo Luto, que é seu fã, também acompanha seu trabalho na Rádio Interativa. Quando eu comentei com ele que tinha convidado, o Pablo Costa, que eu sou fã, eu vou mandar um kit pra ele. Ele mandou isso aqui tudo pra você. Ó. Obrigado, cara. Só passo aí com frequência na porta da empresa, ali na Perimetral, perto do Goiânia 2 ali, perto do Pompeia, do São Vudas. E sou fã. Obrigado mesmo, cara. Será muito apreciado, Marcelão. Valeu mesmo. Ó, os copos aqui pra família. Que legal, cara. Você tem filho, né, Pablo? Duas filhas. Duas filhas. Então tem copo aí pra usar. Maravilha. Obrigado, Marcelo. Não vou falar o que você pediu, não, mas é nóis, viu? Marcelão é gente boa. Pablo, então você... Essa parte que eu tive, que você não teve, que você passou por uma faculdade ali na rádio, né? Uma formação, né? Uma formação. É importante, cara, sabe, quando você tem essa formação, porque você erra na hora certa de errar, né? Ou você dá mais rata, digamos assim, no momento certo, porque você é um aprendiz, né? Depois, quando você é formado, você já errou muito do que um inexperiente erraria. É verdade. Eu estava assistindo um podcast essa semana, um cara que fala sobre comunicação, até esqueci o nome dele. Ele falou assim, muitas pessoas têm dificuldade porque ele quer, igual o exemplo que você deu do Maracanã, ele quer chegar e já fazer o primeiro programa excepcional. Não, você está ali no primeiro, vai melhorando aos poucos até você chegar no ponto, né? Não tem como você já começar dando um show.
Josmar, eu acredito muito no poder da repetição. Fazer a mesma coisa todo dia e aquilo lá, a prática te aperfeiçoa, sabe? A universidade da prática. Você manter uma rotina, repetir aquilo ao longo de 3 anos, você vai aprender, cara. Então, no Pelé, aí demanda um talento, demanda uma excepcionalidade, tudo. Mas se você ficar repetindo aquilo todos os dias, sabe, assim, fazendo a mesma coisa, com foco, ouvindo as críticas que você acha pertinente, melhorando aqui, melhorando ali, você vai melhorar. As pessoas, primeiro que existe hoje uma cultura muito ruim do imediatismo para tudo. Para crescer profissionalmente, para a questão de saúde, do físico, da beleza. As pessoas cometem cada loucura achando que a vida ela é o meu avô usa uma metáfora, é um interruptor de luz. Você acendeu assim, a luz acende. Não, sabe, assim, não existe isso, sabe? É tijolinho por tijolinho, é uma obra de longo prazo. Então as pessoas não têm muito essa paciência, né, cara? De achar que você tem que repetir muito, tem que treinar muito, tem que fazer muito. E às vezes quer já começar no perfeito, né? Quer começar jogando no Maracanã, cara. Você tem que jogar no campo esburacado, aí você vai crescendo, você vai destacar. Eu trabalhei um tempo, né? Por 10 anos eu empreendi com entretenimento e cultura, né? O Festival Vaca Amarela, Fósforo Cultural e tal. E o que mais eu tinha contato era com artista, com banda, que almejava o estrelato, né? Estourar, ser grande e tal. E já queria tocar no Faustão, tocar na MTV, tocar nas rádios. Cara, se você não consegue lotar um bar no seu bairro, você não vai lotar o Serra Dourada, você não vai lotar o Maracanã, você não vai lotar o Clube Jaó lá num show. Então assim, você tem que ser primeiro ídolo, herói, daquelas pessoas, daquela comunidade. Aí você cresce, você toca para 50 pessoas, depois você toca para 200, depois você toca para 1000. Aí depois você consegue um contrato, aí você vai fazer um show em São Paulo, vai ter 50 pessoas de novo, porque você não é grande lá, ninguém te conhece em São Paulo. Aí você tem que construir um público em São Paulo que você construiu na sua casa. Mas essa cultura do imediatismo, para tudo, né? E outra, nem é só na questão da arte, sabe? Assim, a pessoa começar uma empresa, igual todas essas de patrocínio aqui, a gente estava conversando anteriormente, todos começaram com suor, com sangue, com dedicação, com talento. Às vezes bate na trave, quase quebra, sabe? E até que o cara encontra às vezes quebra eixo. 1, 2, 3 negócios para acertar em que é super comum. Super comum. Você chuta quantas bolas para fazer um gol no jogo? Sabe, assim, não é todo chute que a bola entra, não. E às vezes quando você pega um cara que já é muito bom, de vez em quando ele ainda erra, né? O Messi errou o pênalti agora, né? Erra, sabe? Nem sempre a bola vai entrar. Então, assim, essa cultura do imediatismo, Josimar, ela é muito perniciosa para a sociedade hoje. As pessoas deveriam compreender mais o processo e menos o resultado. Confiar mais no processo. Faz de novo. Aí se ao longo de 3 anos não deu, aí reavalia, né? Fala assim... Pablo, o que você acha? Será que seria também essa fantasia que se cria na internet, principalmente para as pessoas mais jovens? Porque assim, não sei se você se recorda, a gente tinha uns conteúdos com períodos mais longos, foi diminuindo, chegou o Snapchat, depois chegou o TikTok, e hoje as pessoas, se você não prender a atenção nos 4 primeiros segundos, acabou, você não consegue chamar a atenção de ninguém. Essa cultura de Reels, de TikTok, de Stories, ela é muito perniciosa, não é para a sociedade inteira. As pessoas não conseguirem concentrar numa ideia mais longa, achar que um texto de 6 parágrafos é um textão. Não, 6 parágrafos é um texto curto, gente. Olha o tamanho da Bíblia, sabe, para contar uma história que dura aí 2000 anos. Não, nós fizemos faculdade, era quantos livros você lê, né, Paulo? Quantos livros eu li para fazer um curso? Sabe, assim, quando eu fiz o mestrado, o meu orientador falou uma coisa assim, ó, a dissertação tem que se sustentar. Aí eu imaginei que era sustentar teoricamente. Falei assim, não, você botar ela em pé aqui, ela tem que ficar em pé o livro. Não pode cair, não pode ser um livro fino, sabe? Tem que se sustentar. Tem que ter página, tem que ter texto, tem que ter história ali, sabe? Tem que ter fundamento. Não só teórico, mas tem que ter volume. As pessoas não querem mais ler. Filme de 1h30 é longo, sabe? 1h30. O que é isso? O filme, na verdade, é 2 horas, 2h30 que a gente assistia. Agora 1h30 é longo. Mas engraçado, né? O filme de 2 horas é longo. Agora eles engatam nessas séries vagabunda, 10 episódios sequencial, maratona. Mas eu não entendo também não, sabe? Mas sei lá também, eu devo estar errado, tá velho, né? Cada geração tem um negócio. Agora, tá estimulando uma dispersão de atenção que é muito ruim. Uma perda de foco, que pra vida é muito ruim.
Pra qualquer coisa, cara. Pra você, um relacionamento, sabe? Como é que você dura um relacionamento 15, 20 anos, 30 anos, se não for um aprendizado diário? Como é que você tem uma melhora de ficar mais bonito, de ganhar músculo na academia, daquele sonho seu do corpo e tal? Isso aí você vai pra droga, você vai tomar anabolizante, você vai ter consequências nefastas pro seu corpo nesse prazo de 30 anos, quando você poderia estar bonito e saudável lá na frente. Bonito no padrão que a pessoa imagina, sabe? Não quero determinar isso aqui. A pessoa, a noção de passar por um sacrifício para conquistar algo lá na frente, parece que ela ficou fora de moda. Eu acho isso muito ruim. É verdade, acho que ficou fora de moda e a maioria não consegue entender isso. Eu me recordo bem, Pablo, quando eu comecei a gravar conteúdo na internet, eu lembro que pessoas próximas se deram ao desserviço. Eu digo isso, ao desserviço, que eu não faria isso nunca. Pessoas que não mandar mensagem e falar assim, no primeiro vídeo, mas você tá gravando vídeo? Por que você quer gravando vídeo? Você é tímido, tá ruim esse troço aí. E aquilo serviu de força pra mim e até hoje eu não tirei lá do meu canal no YouTube, tá lá. Uhum. Que hoje quando eu dou mentoria pras pessoas sobre isso, como criar conteúdo, eu mostro pra eles assim, ó, olha lá o primeiro vídeo. Uhum. E até hoje não tá no nível que eu quero, mas hoje já são quase 800 vídeos só no YouTube. Uhum. Então, eu fui persistindo. Você tem que saber passar por esse processo. Quanto tempo esse... Final de 2016 eu comecei. Olha aí. Pra hoje chegar no podcast. Se você tivesse caído na conversa dele ou desistido, né? Uma história não estaria acontecendo agora. E hoje eu vejo muitas pessoas, até pessoas que vêm aqui, começam o podcast, eu já falo assim, ó, não vou falar pra te desanimar, não. Não crie tanta expectativa, não, porque isso aqui é muita coisa pra se fazer. Uhum. E a maioria começa e desiste, porque acha que vai começar um podcast e vai estourar da noite pro dia. Você pega o Igor do Flow, eles ficaram 2 anos que não tava vendo, não tinha, só colocando grana, e olha que já era um cara da internet, não era cara igual eu, que não é conhecido ainda, já era um cara conhecido na internet, ficou 2 anos sem tirar nada, na pandemia que a coisa começou a acontecer. Pois é muito ruim, sabe, as pessoas perderem essa percepção de que a vida é a longo prazo. É maratona, não é 100 metros rasos, sabe? Eu lembro uma coisa que você falou uma vez na rádio que eu nunca esqueci. A vida é dura mesmo, velho. A gente, a maior parte do tempo, ela é sofrida, é sofrimento. Não, são espasmos de prazer, sabe? São espasmos, são momentos ali de alívio, sabe? A vida, a rotina é dura, é cruel, é provação todo dia, parece que você nunca descansa. Mas aí você vai desistir? Sabe, assim... Tem que pedalar a bicicleta. Você só tem essa, não tem como dar pausa no tempo. E outra, né? Ainda, sei lá, né? Às vezes eu acho que a questão é grana, que eu sou filho de pobre, não sou herdeiro, sabe? Mas eu vejo os ricos se matando aí, suicídio também, às vezes não é dinheiro, é outra coisa, cara, sabe? A dor é pra todo mundo, sabe? Você pega o Japão, país de primeiro mundo, um dos maiores índices de suicídios, né? Mas ali, aí o Japão já acho que é outro problema, Josimar. Uma sociedade, cara, que devido à aprovação ali, de tomar aquelas 2 bombas na cabeça, sabe? E recuperar o jeito que recuperou, cara. Uma sociedade que não permite o erro também, cara, sabe? Também, aí assim... É isso. Aí o cara... E todo mundo erra no meio do caminho. No primeiro erro o cara se mata. Fala, não, cara, calma. Você vai acertar daqui a pouco, velho. E se não acertar também tá tudo certo, cara, sabe? Assim, calma. A gente já não tem essa pressão, né? Mas olha, eu respeito muito a trajetória desses países asiáticos. A China, a Coreia do Sul, evidentemente, o Japão, agora você vê lá, o Taiwan é outra história, tira o Taiwan dessa lista aí. A Indonésia, o Vietnã, admiro, mas não invejo, porque eu não queria aquilo para uma realidade brasileira, sabe? O que se submete lá à juventude, o nível de pressão, a qualidade de vida que um jovem tem, que um adulto de média idade, como somos aqui, temos, cara, eu não invejo, cara. Porque, assim, aquela lógica chinesa lá do 9, 9, 6, que é das 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana de trabalho, é por isso que o país cresce o que cresce. O cara não vive pra nada. Pensa, você entra no trabalho às 9 da manhã, sai às 9 da noite, 6 dias por semana. Aí, que hora que você faz uma coisa básica, tipo, você brinca com seu filho. Como é que vai fazer o que a gente faz aqui? O futebol, a cervejinha? Não tem tempo pra isso, velho. Você não vive, cara. Aí, assim, claro, o país se desenvolve. Acontece isso, sabe? Mas a que custo social? Um bando de gente maluca,
ou com um regime ditatorial, como é o caso da China, que o Estado impõe, você não tem liberdade do indivíduo ali de manifestar coisas distintas do que o partido quer, ou uma pressão social que o cara, o menor deslize, ou um comportamento um pouco mais, o cara se mata, ou aquela lógica na Coreia do Sul, cara, que é uma máquina de moer jovem, cara, sabe? Então, assim, o resultado vem, mas a que custo? Então, assim, eu acho que a lógica do Japão, a doença mental ali, sabe? As questões psiquiátricas, psicológicas que chegam no caso extremo do cara botar a vida, botar fim na própria vida, eu acho que envolve uma cultura muito que cobra demais, uma desproporção pressão, que né? Não é pra tanto também, cara. Calma, sabe? Calma. A vida é muito curta, né? Tinha que deixar um espaço pra viver. Você tem que ter esses momentos de respiro. Isso eu respeito o brasileiro, sabe? Isso o brasileiro sabe fazer até com certo exagero. Não né, sei Paulo? se exagero, cara, porque eu acho que a gente trabalha muito também, cara. Porque na verdade eu vejo os europeus, as férias são 3 meses. Sabe? Então, assim, isso. eu não sei também. Às vezes vem com essa que a gente. Tem feriado demais. Tem feriado demais? Como assim? Vamos botar na conta aqui, na ponta do papel. Primeiro que a maior parte da população brasileira é informal. Informal não tem feriado. O cara é de domingo a domingo. O cara que empreende é domingo a domingo. Então, assim, já tem que tirar esse povo todo. Sabe, assim. Esse pessoal não tira férias. Não tira férias e não tem feriado. A maior parte dos meus clientes aqui, empresários, não tem férias. Então, assim, tem umas mentiras que a gente tem que começar a desconstruir. Sabe, comparando com as... Não, por quê? Porque tem um carnaval 4 dias. Fevereiro, mês de amor. O brasileiro também tem mania, Pablo, de demonizar muito o nosso país e achar que lá fora é o máximo. Eu lembro uma amiga minha, que ela foi, né? Porque eu estava fazendo um MBA, ela foi para os Estados Unidos e ela falou, quero mostrar para vocês a realidade aqui. Olha aqui a pobreza, aqui, ó, os mendigos na rua. O americano, ele é muito protecionista, ele não fala mal do seu país, né? O brasileiro não, já mete o pau Esse é o Nelson Rodrigues, a síndrome de vira-lata. A gente se acha sempre inferior. Sabe? E aqui em Goiás também, a gente acaba se achando inferior ao São Paulo, Rio, sabe? Brasília, o que não é, sabe? Tá todo mundo no mesmo barco. Essa síndrome de vira-lata, cara, é muito importante viajar por causa disso, cara. Sei lá e ver o que funciona, e aí dá raiva do Brasil, porque fala assim, poderia ser assim, e ver coisas assim, cara, mas lá em casa isso é melhor. E você não tem essa noção de que o disso SUS, é melhor. por exemplo, a gente viu isso, deu valor no SUS quando a gente passou pela pandemia, né? Isso aí é um ponto, cara, que olha... É porque a gente acha que cai do céu, que é o que é obrigação. Aí quando você vai ver que outros países não têm, que você vê, país primeiro mundo, igual os Estados Unidos, não tem. O cara vai lá... Na verdade, esse é o grande problema dos Estados Unidos hoje, cara. Maior problema. Obama tentou, né, copiar o nosso modelo, implantar, não conseguiu. Não foi até onde deu, né? Avançou em alguns pontos, sabe? É uma espécie de plano de saúde de baixo custo. É basicamente isso. Você tem uma mensalidade que debita no seu salário e aí você tem acesso a X, um tratamento de até tantos dólares, sabe? Aí varia, sabe? Lá varia de estado para estado e tal, não sei o quê. Mas, por exemplo, se você está desempregado, já não tem. Cara, e na verdade isso foi muito ousado, cara. Sabe? Quando eu olho para trás, eu falo assim, cara, o SUS é muito ousado. Você pensar assim, cara, que do mais rico, o Lehman lá, sabe? Assim, o mais rico do Brasil, ao, cara, aquele morador de rua dependente de crack e tal, todo mundo tem direito de no CRER operar. Eu tô falando do CRER, por exemplo, aqui em Goiás. Mas todo mundo é atendido. Você sofreu um acidente, você passou mal, não vai ser um dos melhores atendimentos, mas você é atendido. Bicho, isso aí, ó. E outra. Atendimento médico sempre é problema, cara. Mesmo privado. Sabe? Talvez esteja mais limpinho, esteja mais bonito, com ar-condicionado e tal, mas o médico vai atrasar. Muitas vezes não vai olhar no seu rosto, sabe? A medicina ela tem que passar por um caráter também, assim, uma formação mais humana, a medicina no Brasil. Eu estava conversando com um médico que estava fazendo o tratamento da minha mãe, que para mim, eu sempre falo o nome dele aqui, é um exemplo de medicina. O Dr. Jorge Nabuti, aqui da Clínica IMEG, é um exemplo, o jeito que ele te atende, porque era uma coisa que você não deveria parabenizar tanto, deveria ser regra para todos. Olhar no seu olho, conversar, perguntar como é que você tá. Tá sentindo o quê, como é que tá a sua vida, começar um papozinho, né? Para compreender. Não, tem alguns profissionais que é um estrelismo, que ele senta na cadeira aqui, ele parece que você é um... Ou então velocidade, parece Uber, parece que tem que entregar a próxima, sabe assim. E aí, tá, não sei o quê, exame, tá, 3 minutos.
sabe? E claro, né? Isso é uma generalização. Mas o que eu vejo de reclamação, por exemplo, de médicos que atendem plano de saúde, é muito diferente da reclamação dos que atendem SUS. E isso é uma grande conquista do Brasil, cara. Isso é uma grande conquista. Você tem um sistema em que, do resfriado mais simples ao câncer mais complexo, você tem direito a tratamento, cara. Sabe? Ah, é ruim. Tá, é ruim. Mas onde que é bom? Qual que é o melhor? A gente não tem exemplo de um sistema só o inglês, gratuito e o inglês que seja melhor, né? O inglês reclama pra cacete também, cara. Tem um amigo que mora lá na Inglaterra, é reclamação que demora pra você na fila de espera de não sei o quê. O da Holanda, outra amiga minha que mora lá, casou com holandês e a filhinha dela tá lá e tal, é o seguinte: qualquer problema você tem que... É o médico de família que vai te encaminhar. Você não chega lá no Hugo. Não sei do Hugo, porque talvez seja um mau exemplo, porque é um acidente. Então, assim, sabe? Mas você não vai direto no cardiologista, por exemplo. O cara vai te ver, o cara que te consulta desde que você era bebê. Ah, tá, vamos ver. Aí você vai. Só que nessas vezes você morre, né? Entendeu? Assim, às vezes você morre. E aí tem um teto de gasto. X mil euros lá. A partir daqui, meu amigo, se você quiser, é por sua conta. O Estado só cobra até aqui. Não sei quanto, sabe? Mas tem um teto ali de gasto. Aqui no Brasil, não. Por exemplo, o Juarez Barbosa banca medicamentos ali com uma fortuna que uma família quebra. Muito rico pega lá. Rico mesmo. Gente de Alphaville. Sei porque minha mulher trabalhou lá, sabe? Pega o medicamento lá que o Estado banca. Isso é muito... Isso é uma política pública muito importante, cara. Saindo da política... Saindo da saúde, indo para a política, que é uma coisa que eu gosto muito de ouvir sua opinião, a gente estava falando agora há pouco sobre essa coisa de imediatismo, né? Esse perfil da juventude, as redes sociais acaba estimulando. Você acha que isso se reflete nas nossas escolhas, dos nossos governantes, do modelo que a gente tem de política hoje, Pablo? Um pouco. Mas não é determinante. O problema real mesmo ele acaba sendo mais determinante para a escolha de um candidato. Porque aí depende também, a população sabe perfeitamente onde pode fazer apostas e onde não. Por exemplo, pode ver que as promessas são mais ou menos todas iguais dos candidatos, assim. Melhorar, a gente está numa eleição municipal agora, melhorar a creche, melhorar o posto de saúde, melhorar o ônibus. Todos falam mais ou menos a mesma coisa. Quando você vai entrar em propostas mesmo. O que faz a pessoa escolher um ou não outro? Quem ela bota mais fé que vai resolver. Porque todos estão falando que vai resolver. Sabe? Beleza, todo mundo está falando que vai resolver. O problema parece que todo mundo sabe que o problema está aí. Quem que eu boto mais fé que vai dar conta de melhorar? Aí ele vai avaliar. Sabe? Eu acho que a população ela é muito sábia para escolher as coisas, cara, sabe? E nem sempre eu concordo, porque eu tenho outra perspectiva. Mas o cara sabe exatamente o que vai melhorar ali no bolso dele, na dor dele. Seja no bolso, seja no bairro ali, sabe? Não à toa que a gente vê um fenômeno do voto, agora também pegando a questão da eleição municipal, o voto muito localizado nos bairros. Porque ele pensa, o que eu quero saber se lá no outro bairro da cidade já vai fazer um parque? Eu quero saber o meu aqui. É muito regionalizado. Ele vai fazer a praça aqui? Tal. Então, assim, a gente fala muito do centrão aqui no Brasil e tal, não sei o quê. Só que, na verdade, tem que compreender que o brasileiro vota como centrão também. E aí eu até assim... Eu, particularmente, desde quando comecei a votar, eu sempre acabo mais... Meu alinhamento é mais ao centro. Porque eu nunca consegui ficar na linha de extrema. Nem na época que a esquerda era um pouco mais forte e nem agora na extrema direita. Então acho que o centrão sempre teve seu protagonismo. Porque o centrão, na verdade, aqui no Brasil, ele é de direita. Só que ele é centrão porque ele não tem problema em aderir a um governo de esquerda desde que contemple os interesses dele. E eu não estou falando de corrupção aqui, me compreenda. Estou falando de atender assim, que ele consiga levar, no caso do vereador, essa praça lá. Fazer a reforma da praça, fazer a reforma da creche do bairro dele. Que tem eleitor também que pensa assim, né, Pablo? Não é a maioria. Na verdade, quem decide a eleição é quem pensa assim. São esses eleitores. Porque os dois extremados levam para o segundo turno
É porque aí, né, é porque esse centrão também, e aí quando a gente vai falar de eleição majoritária, que é para prefeito, governador, senador é majoritário, mas é outro exemplo. Mas basicamente prefeito, governador e presidente, você tem que ter um projeto de cidade, de estado, de país. E muitas vezes esse cara que está preocupado em atender a praça ali, ou o asfalto, ele não consegue ter um projeto de país. E aí ele fica dependente desse que tem, que ganha, que foi o PSDB, foi o PT, e foi o Bolsonaro, mas o Bolsonaro para mim é um caso atípico, que no Brasil acontece de 29 em 29 anos, que foi o mesmo caso do Jango, do Jânio, que foi o mesmo caso do Collor, que foi o mesmo caso do Bolsonaro. Em momentos de crise surgem essas pessoas com um discurso muito histriônico, que vai fazer tudo diferente, vai resolver tudo. As pessoas estão querendo alguém que traga essa resposta. E não costuma durar. A história do Brasil... Porque não existe resposta... A construção... A coisa é lenta, o processo é 20 anos, pra você mudar alguma coisa. O né? SUS, cara, gente, o SUS começa em 88, na Constituição, sabe? Então, assim, é pouco tempo disso. Antes do SUS, como é que era o sistema de saúde? Era só quem tinha carteira assinada. Quem não tinha carteira assinada não tinha direito à saúde. Da ditadura para trás. Ia para essa Santa Casa. Essas Santas Casas, que eram de igrejas, né? Basicamente a Igreja Católica, que naquele momento era a mais forte de todas, né? Que bancava e sempre com o pires na mão, pedindo doação com problema tal. Médico que doava os horários. Era um estado famérico, basicamente. Então, você vê, para estruturar um SUS, demorou aí 30 anos. 30 anos. Políticas públicas acontecem, por isso tem que passar de governo para governo. Agora, o Centrão, ele não é uma perspectiva de centro político. É uma perspectiva, são visões conservadoras, de direita, só que não são extremadas, não é de extrema direita. Contudo, ele está mais preocupado com aquela pauta local, ali, paroquial, que vai garantir o voto à sua reeleição. Só que como ele não estabeleceu um projeto de cidade, de estado ou de país, ele dificilmente consegue acessar esses governos. Cidades muitas vezes acontecem porque as cidades são menores, mas são só cidades menores. Capitais, estados e país já são esses partidos maiores, que foi o caso do PSDB, do PT, do PMDB por um tempo, que consegue estabelecer um tipo de leitura macro. Só que eles são dependentes desse micro também, porque quem vai estar na Câmara de Vereadores, na Câmara dos Deputados. Então você vê, a lógica política brasileira se retroalimenta. E vai lá, né? Aos trancos e barrancos as coisas vão andando, sabe? Se a gente compara aí o Brasil de pré-plano real, era um Brasil muito pior. Muito pior. O plano real, eu recordo, já estava começando a acompanhar as coisas. Eu lembro do meu pai antes disso ir fazendo compra, porque ele tinha que comprar rápido, porque à noite já tinha aumentado o preço. Era inferno, cara. Eu lembro também. Plano real, eu sou de 79. Então, assim, o plano de 81, a nossa diferença é pouco. Exatamente, mesma geração. Então, em 94, que é o plano real, eu tinha acabado de fazer 15 anos, em 94. Eu lembro perfeitamente, cara. Eu lembro a primeira vez que eu vi uma nota real, assim, foi de R$5, uma amiga de escola, a Keila, sabe? Eu lembro da moeda de transição, o RV. O RV, exatamente, o RV indexador. E outra, foi a democracia que conseguiu isso, não foi a ditadura. A ditadura tentou e entregou aquela inflação maluca. Aí fica os caras aí em porta de quartel querendo... lembra da inflação? Foi a ditadura que fez isso, os militares. Não deram conta de resolver. Eu confio um pouco na política, cara. Calma, sabe? É chato, demora, tem roubo, claro que tem. Mas na ditadura não tinha? Tinha demais, só que não sabia porque não tinha tudo censurado. E eu vejo que isso é muito comportamental, porque a maioria das pessoas que eu converso, amigos extremados, tanto de um lado quanto de outro, eles acreditam muito. Para mim, eu acho que eles são mais felizes do que a gente é muito cético. Eles acreditam muito que aquele ali é um salvador da pátria que vai transformar o país em um mandato. Lá, né, cara? Eu fico impressionado. Ainda não vi nada ser tão transformador assim em 4 anos. Me fala um governo que tem inteiro. Não existe. Fernando Henrique teve muita coisa que fez de base, que está até hoje, mas que acho que cada governo fez uma parte. Né? Claro, um país é construído geração após geração. Mas é imediatismo de novo, as pessoas, tá louco, sabe? Só que assim, você que é consultor empresarial, a empresa fez tudo errado, ela quebra, fecha a porta. País não quebra. País piora até... Vai piorando isso. Só um período, mas depois... Olha a Venezuela, vai piorando sem parar. Vai piorando sem fim. Não tem jeito de você fechar um país. Fechou, vamos fazer outro país aqui. Não, fecha o CNPJ. Não tem CNPJ o país.
Sabe assim? Então, assim, as pessoas têm que... Não pode ser tudo ou nada. Sabe? Ah, eu vou com tudo. Não pode ir com tudo, cara. Por quê? Porque país não fecha. Não tem CNPJ. Você desce a porta aqui, assume as dívidas, dá calote em outras. Não tem jeito de você fazer isso. E não existe solução simples para problemas complexos. Eu sempre falo para os meus clientes. Eu chego na empresa, Pablo, os clientes vêm com a mesma imaginação. Sempre a indicação. Eles acreditam que eu vou fazer um milagre. Ó, não sou pastor nem pai de santo, cara. Eu vou fazer um diagnóstico aqui. Você ficou um bom tempo. Agora que eu vou fazer um diagnóstico. E a coisa para começar a melhorar é a médio e longo prazo. Quando você vai para academia, que você está lá com uma barriguinha de chope, você acaba com ela da noite para o dia? Não. Você levou 5, 10 anos para construir ela, você quer acabar com ela num dia? Só se for uma cirurgia, plástico. E mesmo assim vai voltar ali na frente. Porque se eu não mudar o hábito, você vai gastar o dinheiro à toa. Falando de Venezuela, Pablo. Como você enxerga aquela situação na Venezuela? Nossa. O que dá para ser feito? Tá bem complexo ali, né? Uma das coisas mais difíceis, cara. Porque assim... Ninguém pode fazer interferência, né? Um país soberano. Vou chegar lá e meter bomba em Caracas. E outra, o que você ganha com isso? Nada, né? Sabe o que você ganha? Vai chegar lá e prender o Maduro? E quem garante que o que entra é melhor também é a mesma coisa do Putin, cara. É um problemaço. Só que assim, o Putin tá do outro lado do mundo, né? A Venezuela a gente tem mais de 1.000 quilômetros, mais de 2.000 quilômetros de fronteira com os caras, velho. Do nosso lado aqui, sabe? Não pode brincar com o negócio de guerra, sabe? Na vizinhança. O Maduro é um vagabundo que, infelizmente, tem mais apoio dos militares lá do que eu gostaria que tivesse. Porque se os militares não tivessem com ele, já tinha caído. Hoje a Venezuela vive uma ditadura militar, liderada por um civil, o vagabundo Maduro. Agora, é tão delicado a diplomacia brasileira, cara, porque assim, tem que falar que ele é um vagabundo, mas não pode falar igual eu falo. E também não pode acirrar um conflito, porque uma guerra do nosso lado é muito perigoso para o nosso país. Destabiliza a região toda. E nós somos a maior economia da América Latina, o país que lidera pela população, pela economia, pelo tamanho do território. A gente tem que ser apaziguador aqui. A gente é o líder, né? Tem que botar panos quentes, líder natural, sabe? Tem que botar panos quentes, tem que baixar a bola, tem que baixar a pressão, tem que botar os caras na mesa para conversar, mesmo sabendo que o cara não quer conversar, ele é um golpista. Aí você vai lá dar um tiro nele? Você não resolve. Aí você estoura o barril de vez. Se é que não estourou, viu, cara? Não sei se tem muita solução sem guerra civil, não. O que é horrível pro Brasil. Horrível. Toda guerra civil é ruim. O continente inteiro, né, Pablo? Toda guerra civil é ruim. Agora, uma coisa é lá na Síria. É horrível. Na tragédia humana, falando. Sabe? No Iraque, é horrível pela perspectiva humana. Só que tá longe da gente. Outra coisa é que no vizinho, cara. É igual quando a gente vê uma briga no jornal, quando você vê com o seu vizinho, você se assusta. Não, né? Ele tá dando tiro do seu lado ali. Você ainda pega em mim aqui, ué. Sabe? Exatamente. A briga lá no sei lá onde, não quero falar. Em outra cidade, outro estado. Nossa, que chato, cara, que problema. Agora, é uma briga aqui no quarteirão do lado, dando tiro pra tudo que é lá. Vocês estão malucos? Ainda pega em mim. É isso. Mesma comparação dos países. Pablo, e essa polarização? Você acha que veio para ficar ou é um ciclo que daqui a uns dias a galera vai acordar para isso? É um fenômeno mundial, né? Então, assim, não é uma questão só brasileira. Nos Estados Unidos é muito pior. Muito mais acirrada a questão republicanos e democratas do que aqui Partido dos Trabalhadores e bolsonaristas, né? Porque o bolsonarismo é um fenômeno personalista, né? Independente do partido, vai com ele, né? Então, não é uma questão brasileira. Está acontecendo no mundo todo. Então, eu acho que a questão é mais profunda. É um espírito de um tempo. É um espírito de um tempo que é muito ruim, né, cara? As divergências políticas sempre aconteceram no país e sempre teve visões que conflitaram. Sempre. Desde a independência. Tinha gente que não queria, tinha gente que queria. E isso é desde sempre mesmo. Só que antes você conseguia conviver, você não tinha treta em grupo de família. Você sentava aquele tio seu que você discordava, tomava cerveja, churrasco, de boa, jantava no Natal. Piorou esse tipo de qualidade. De amizades serem desfeitas, de vizinhos pararem de conversar, de famílias pararem de conversar, de irmãos pararem de conversar. Isso piorou muito. Empresa demitir funcionário porque tem divergência política. Ainda é crime ainda, né? Porque se meter na justiça e provar, esse empresário é bem trouxa se fez isso, entendeu? Então, assim, ele tá correndo um risco que... Eu tô falando no âmbito pessoal. Que você treta, você pode ser babaca ou não,
Mas é pessoal, o cara vai te processar porque não quer ser mais amigo seu, não tem jeito, né? Agora, se o cara consegue provar um fator discriminatório desse, ainda, aí é mais imbecil ainda, tá botando o negócio dele em risco. Mas enfim, cada um sabe o calo onde aperta, né? A situação é mais complexa hoje, porque não se trata de um fenômeno brasileiro, é um fenômeno global. A gente está falando... as redes sociais estimulam, porque quando você acompanha só um tipo de conteúdo, você não recebe outra coisa. E tem outra, a rede social gosta da gritaria, do histerismo, gente que fala mais ponderada, mais conciliatória, não tem a chuva de likes que outros tipos de conteúdo tem. Eu acho que a gente vai ter que pensar numa forma de regular e voltar as pessoas para uma convivência em que a diferença não importe tanto, sabe? Porque antes, cara, a diferença sempre teve aí. A gente sempre pensou diferente. Só que antes dava para ficar mais de boa. Você não sabia, você não queria saber quem o cara votou para jogar bola com ele. Hoje eu conheço pessoas que não recebem uma pessoa de esquerda em casa, ou de esquerda não recebe alguém de direita em casa. Eu conheço amigos assim. É muito ruim, cara. Isso é muito ruim para a sociedade. E você acha que o problema do país é esquerda e direita? Eu tenho uma perspectiva de esquerda mais clássica, que eu acho a questão é desigualdade. A gente não pode ter tanta gente tão rica assim, tanta gente passando fome num país que tem uma potência econômica, sexta maior, beirando a sexta maior, aí já a sétima, a sexta maior economia do mundo, tanta gente pobre assim, cara. Sabe? Isso devia ofender todo mundo, cara. Sabe? Então, na minha perspectiva, a desigualdade é um problemaço. Aí tem gente que fala, né? Não é a desigualdade que é o problema. É não ter a extrema miséria. Porque aí não depende se o cara tá ricaço, se ninguém tá passando fome, tá beleza. Eu acho que não. Eu acho que é um problema. Porque o dinheiro representa poder não só econômico, mas poder político também. Então, se você tem essa distância muito grande, esse cara aqui vai conseguir influir mais politicamente, colocar a visão desse que, e essa base aqui é muito maior. Basta ver a representação no Congresso Nacional. A maior parte são empresários, pessoas do agro, ou seja, é o capital. Então, na minha perspectiva, no meu filtro social-democrata de ler o mundo, a questão da desigualdade é o ponto central. Eu acho que o grande problema do Brasil é esse. A gente não pode deixar tanta gente sem nada e pouquíssimos, 0,1%, que quase não pagam impostos proporcionais ao patrimônio que eles têm. Não dá, cara. Por quê? Porque quando eu vejo os maiores IDHs do mundo, e a minha referência é o IDH, que mede uma qualidade de vida geral da população, nos países essa distância ainda é mais curta. Mas o Brasil tem um problema de que foi colonizado e tal. O Canadá foi colonizado, Estados Unidos foi colonizado, a Austrália foi colonizado e conseguiram experiências diferentes. Mas o país é continental. Esses três são continentais também. Então, assim, eu não estou falando de comparar com a Suécia ou com a Dinamarca, que aí, de fato, são países que vêm de uma lógica colonizadora, que o dinheiro veio da gente, das colônias, e são países que cabem dentro de estados do Brasil. Mas existem soluções fora disso. E eu, na minha visão social-democrata, eu acho que a desigualdade é o grande problema. Esse que é o ponto que a gente tem que atacar, sabe? E é muito bom você explanou muito bem, trouxe bons exemplos, porque eu não vejo outro caminho, Pablo, que não seja investir em educação. Mas como investir em educação se as pessoas não estão vendo isso com um grau de importância que a gente via há algum tempo atrás, principalmente na política, e as pessoas estão consumindo conteúdos cada vez mais curtos, a maioria não quer nem ir para a faculdade. Eu não estou dizendo que você precisa necessariamente ir para a faculdade, mas se eu não tenho pelo menos um embasamento para saber questionar o que chega para mim, como é que eu vou escolher um político que possa pensar dessa forma como sociedade? Eu acho que a educação a gente tem que ter uma formação mais sólida em exatas no país. E eu sou alguém de humanas, né? Eu fiz jornalismo e comecei a faculdade de Direito, não formei. A gente tem que melhorar a formação de exatas, engenharias. Porque o dinheiro hoje,
do mundo estão nas Big Techs, né? São as empresas que mais valem no mundo. Apple, Amazon, Google, Meta, que é o Facebook. Quem que está por trás dessas empresas? São engenheiros de dados, são matemáticos, são estatísticos, pessoas de exatas que compreendem. A gente tem casos de países muito escolarizados que são pobres. Um exemplo, a Argentina. A Argentina tem uma escolarização muito maior que a nossa. Só que não forma engenheiros. Não forma hoje o que o mercado, o que o mundo, onde o dinheiro do mundo está. E aí o país entra nessa espiral de problemas. E aí outros problemas sociais também e tal, não sei o que não vem ao caso agora detalhar. Mas não é só a educação pela educação. É o que tipo de formação a gente está dando para os nossos alunos. Se a gente não conseguir melhorar a primeira capacidade de comunicação, que é língua portuguesa e interpretação de texto mesmo. Muito simples, cara. Tem que escrever bem e ler um texto e entender o que o texto está falando. E não é um texto de 2 parágrafos. É um texto que se sustente. Viu, gente? Tem que ler, não tem como. Tem que ler. Tem pessoas que chegam em mim, Pablo, e falam assim, eu queria ter esse vocabulário que você tem. Como é que você faz para ler? Eu não consigo ler. Eu falei, cara, você tem que sentar e pegar o gosto da leitura. Largar o celular longe, porque se ficar com notificação o tempo todo te desvia a atenção. Eu deixo o celular longe assim, sabe? Eu não vejo outra receita para enriquecer o vocabulário que não seja leitura. Como é que você vai escrever bem? Como é que você vai se comunicar bem? Saber discorrer sobre vários assuntos sem leitura? Não tem como. E aí, para completar, a parte matemática. Sabe? Tem que ter uma matemática muito sólida. Muito sólida. Porque daí a gente vai descobrir esse talento. Porque o talento tá aí, cara, no Brasil. O que não falta é talento para tudo. Para música, para esporte. Porque você pensa. Nós e para matemática muito também. Criativos, né, Paulo? E para matemática também. Você acha que não tem ninguém aí, um gêniozinho da engenharia tal, não sei o quê. Só que esse cara não chega. Então ele vai ter que ter acesso a equipamentos de informática, de celular, de aplicativo, para ser a nova revolução, para fazer a nova Amazon brasileira, para fazer o novo, sei lá, o quê, que a gente não consegue nem imaginar. Mas eu insisto, eu sou um cara de humanas, então eu penso a sociedade. Mas eu reconheço que hoje a formação de humanas não é prioritária para o país, porque o dinheiro não está vindo da humanas. Ou a gente vai voltar a ser o fazendão do mundo. Porque hoje parece que o Brasil está querendo pegar esse caminho. Verdade. Voltar lá para o século XIX, o ciclo do café, o ciclo da cana, o ciclo do ouro. Vai acabar o ciclo da soja daqui a pouco. Aí a gente vai voltar a quebrar de novo. Já aconteceu. A gente vai repetir o mesmo erro histórico desse país. Tá parecendo que sim. Quando o chinês parar de comprar soja, arrumar um trem mais barato ou outro jeito? Vai fazer o quê? Aqui em Goiás. Sabe? Aí já a carne não vai virar, tal, não sei o que. Vai afundar? Parece que é esse caminho que você está pegando. Isso me preocupa, enquanto brasileiro, e que pensa a longo prazo. A gente vai querer ser o fazendão do mundo? Não, a gente quer ser o fazendão também. A gente quer ser a indústria do mundo. Exportar tecnologia, exportar inteligência, exportar cultura, exportar música, exportar literatura, exportar cinema, exportar futebol, exportar ginástica olímpica, skate. Exportar tudo, ser uma potência de fato. Mas parece que querem ser o fazendão. E o fazendão, na hora que o cara, não quero mais comprar esse, não quero comprar outro. Como já aconteceu outras vezes, eu dei 3 ciclos históricos aqui pra você de exemplo. Aí acaba. Isso me preocupa, viu, velho? Preocupante. Pablo, cenário político aqui regional. A gente está próximo da eleição, prefeitura. Você acha que a gente está com bons candidatos? Sim. Eu acho que os candidatos são bons, cada um no seu... Nós temos 3 nomes aí com muitas virtudes, cada um no seu campo, que é a Adriana, o Mabel e o Vanderlan, falando em ordem alfabética, para não acharem alguma preferência. Eu acho que são nomes muito qualificados. Eu acho que o prefeito Rogério Cruz, ele vai defender o seu legado, e como de acordo com as últimas pesquisas, uma gestão muito questionada pela população, se ele não defender, ninguém vai defender, então tá certo. Sabe, ele vai lá se defender, tá certo. Se ele acredita, ele tem que se defender mesmo. E com nomes que almejam projeção futura, né? Tipo o Matheus, do PSDB, tipo o Fred Rodrigues, do PL. São candidaturas que visam outros voos. Se tornar conhecidas para outros voos, creio eu. Às vezes dá um fenômeno de voto, tal, que inverte a eleição, é eleição. Agora, nesses 3 nomes mais fortes aí,
que é a Adriana Sandumabel e Vanderlan Cardoso, Adriana Acorce, Sandumabel e Vanderlan Cardoso. Eu acho que serão 3 prefeituras muito boas, cada uma na sua perspectiva, cada um com a sua leitura, com a sua prioridade, e aí é do jogo, a população tem que escolher qual projeto é aquele que a contempla melhor, mas individualmente falando, eu vejo 3 quadros muito qualificados. Eu também concordo. Uma coisa que, me corrija se eu estiver errado, Pablo, mas parece que a gente aqui sempre teve dificuldade de o governador construir um prefeito, essa transferência de voto sempre foi um desafio aqui, né? A última vez que isso aconteceu foi com o Henrique Santilo, né? Em 88, quando o Nion eleito prefeito de Goiânia do mesmo partido. A gente pega a força do Caiado e a gente não vê o Mabel reagir na altura do Caiado. Mas tem que esperar, isso a gente não sabe ainda. É muito cedo também, né? O Mabel entrou muito depois na corrida. O Vanderlan e a Adriana é a terceira vez ser candidato, o Vanderlan é a terceira vez ser candidato, o Mabel muito tempo lá fora da política. Então, assim, não dá para avaliar isso ainda, tem que esperar. Está muito precoce. Agora começou a conversa, né? Lá para o meio de setembro, final de setembro, mais perto do primeiro turno, que a gente vai saber, de fato. Pablo, show de bola. Foi bom, cara? Foi muito bom, muito obrigado por ter vindo. E falando em educação, falando em mudança de país, o exemplo que você deu aí de exatas, para a gente finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem nessa linha para quem está nos assistindo. Cara, eu acho que a gente tem que ter mais prazer em aprender, sabia? Muitas vezes eu esqueço de falar isso, sabe? Pergunta assim, o que você gosta de fazer? Eu falo, não, cara, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir música, eu gosto de comer bem, eu gosto de pratos diferentes, eu gosto de beber bem também, tal. E eu esqueço de falar que eu gosto de aprender, cara. E eu gosto muito de aprender. Eu gosto de ouvir gente que sabe do que está falando. Eu gosto de ler um trem que eu não sei e aprender uma coisa nova ali, sabe? É uma curiosidade por conhecimento que só ajuda. Só ajuda. Você nunca vai perder aprendendo alguma coisa. Você nunca vai perder, cara. Aprender como é que funciona esse microfone aqui. Nossa, cara, se solta aqui e tal, não sei o quê. Você pode nunca mais mexer com esse microfone. Mas você aprende uma habilidade manual que você aprendeu que você vai usar com outra coisa. Você vai fazer às vezes, um tempero do seu almoço, vai fazer melhor porque você desenvolveu uma habilidade que você nem imagina, você nem conecta as coisas, cara. Enquanto dica para sua audiência, nunca pare de aprender, cara. Tá? E qualquer coisa mesmo, assim, saúde do seu cachorro, cara. Uma hora tá passando mal lá, você já sabe que o seu veterinário falou tal coisa, não sei o que você salva a vida do seu cachorro às vezes. Então, eu acho que para a sua audiência que pensa essa questão de empreendedorismo, são pessoas normalmente corajosas, que rasgam no peito as dificuldades, o conhecimento sempre vai te ajudar, cara. Nunca pare de aprender. Show! Com essa mensagem do nosso amigo Pablo Costa, a gente encerra o nosso 43º podcast.